Vamos falar de um assunto muito importante, gente. Você tem dificuldade para ouvir? Muitas vezes a pessoa fala, você, hein? Como assim? Não estou escutando? Repete, aumenta o volume da televisão, né? Qual é o seu volume aí nesse exato momento? Bom, gente, para falar sobre esse assunto, sobre as dificuldades da comunicação, né? Agora no período com a máscara, nós estamos deixando aí de ter a leitura labial, não é mesmo? Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei a fonoaudióloga Tatiana Guedes. Venha para cá, Tatiana, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Olha, gente, nós mudamos até a forma do cumprimento, viu? Antes a gente abraçava o convidado, agora não, agora é só assim, né? Mantendo o distanciamento aqui dentro do estúdio e com a equipe toda trabalhando de casa, a produção, um técnico só aqui dentro do estúdio, estamos seguindo aí as novas regras. Bom dia, Tatiana. Bom dia, um prazer estar aqui. Prazer todo nosso te receber, viu? Antes da gente conversar, eu quero mostrar para o nosso telespectador a Tatiana, gente, junto com o marido dela, o Felipe Martini, eles são responsáveis pela Sonoritá. A Sonoritá é a nova parceira do Espelho Mágico. Vamos assistir a um VT para vocês entenderem e conhecer aí o que é Sonoritá, minha gente. Cuide da sua audição e ouça todos os bons momentos da sua vida. A Sonoritá é um centro auditivo especializado em multimarcas. Aqui você tem suporte total e encontra o aparelho auditivo ideal para a sua necessidade. Além de acompanhamento personalizado, você pode testar o aparelho antes de comprar. Temos condições especiais e financiamos em até 60 vezes pelo Banco do Brasil. Viva sua melhor experiência auditiva hoje. Sonoritá Aparelhos Auditivos. Ligue agora e agende um teste grátis. Ah, Sonoritá, gente, aqui com a gente. Obrigada, viu, Tatiana, pela confiança no nosso trabalho. Eu que agradeço. Tatiana, vamos começar. Primeiro, a minha produção trouxe aqui para mim um dado que eu achei alarmante, gente. O governo federal, ele estima que 10,7 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo, algum grau de surdez. Isso é verdade, Tatiana? Infelizmente, esse dado é verdade. Tanta gente assim? Tanta gente assim. Porque as pessoas acham que a perda de audição é simplesmente não escutar. E, na verdade, não é dessa maneira que acontece. A maioria das pessoas que têm perda de audição, elas escutam, mas o problema, a dificuldade maior delas é compreender as palavras. Então, por isso que a gente tem muitas pessoas com algum tipo e algum grau de perda de audição. Quais são os graus aí? Interfere como? A pessoa que escuta um pouco, a pessoa que escuta mais ou menos? Como que é rotulado aí, modulado? Você que é fonoaudióloga, a pessoa que quer fazer uma consulta, vai lá na Sonoritá, ela vai ser rotulada em algum grau de perda de audição? Isso, exatamente. A gente tem a classificação do tipo da perda e do grau da perda de audição. Então, a gente tem desde uma perda leve, passando por uma moderada, severa e a perda profunda, que na maioria dos casos a gente já não consegue um benefício com o aparelho e aí parte-se para o caso do implante coclear. Entendi. A perda profunda, ela é irreversível? Na maioria dos casos, sim. Porque o que acontece? A gente tem umas células no ouvido lá dentro, que chama cóclea, que é como se fosse um caracol, e quando essas células morrem, elas não se regeneram. Então, por isso que a perda se torna irreversível. Entendi. E para quem tem uma perda moderada, assim, por exemplo, a pessoa que acha que está falando muito alto, né? Não é assim? Exatamente. Tem gente que conversa gritando. Eu sou assim. Conversa gritando e acha que as pessoas não estão ouvindo, né? Geralmente, os familiares são os primeiros a identificarem que alguém está com perda de audição, porque começa a perceber que está falando muito o quê, a televisão passa a ficar muito alta, ou então o rádio, observa que aquele familiar está tendo muita dificuldade para falar ao telefone, que é uma questão importante, e aí começa a perceber. E aí a gente orienta a fazer a avaliação auditiva, porque a pessoa fala assim, não, mas eu estou escutando. Mas, na verdade, ela realmente escuta, mas a dificuldade maior é compreender o que as pessoas estão falando.
Tatiana, tem um outro dado aqui que eu fiquei assim de cabelo em pé. A Organização Mundial da Saúde revela, estima-se que até 2050 nós teremos aí 1 bilhão de pessoas com surdez. Como evitar isso, Tatiana? Exatamente. Primeiro vamos falar por que ela estima essa quantidade toda de pessoas com perda de audição. Por quê? Qual o motivo? É o fone muito no ouvido? Principalmente 2 motivos. Primeiro, o uso do fone de ouvido. Então, o que a gente vê principalmente nessa geração mais nova aí, infelizmente, eles estão acabando com a audição, porque o fone de ouvido em si, ele não prejudica a audição, mas o volume sim. Então, às vezes, você pode ouvir apenas meia hora, mas se o volume for muito alto, você vai prejudicar a audição. E a segunda questão é que a população mundial como um todo está envelhecendo. E com o envelhecimento, todos nós vamos perdendo um pouco da audição. Uns mais, outros menos, mas é a presbiacusia que a gente chama. Então, todos vamos perdendo um pouquinho da audição. A prevenção passa, então, por abaixar o volume do fone, falar mais tranquilo, mais calmo, falar baixinho. Começar a fazer uma avaliação antes, porque eu falo que a gente preocupa muito, por exemplo, com a visão, a gente regularmente vai a um oftalmologista e não cuida da audição. Então, se você detecta que você tem uma perda de audição, o quanto mais precoce for, mais rápido você vai iniciar o tratamento, que na maioria dos casos é o uso do aparelho. E aí você vai conseguir um benefício muito melhor e muito maior com o aparelho. Você falou uma coisa sensacional. Todos nós, inclusive pais, né? Alô, você que é pai, que é mãe, nós temos a preocupação de levar o filho ao oftalmo. Anualmente você vai ao dentista, oftalmo e tudo. Mas com o ouvido, a gente sai da maternidade, faz ali o teste, né? Exatamente. Verifica se o bebê está ouvindo muito bem e depois deixa para lá. Exatamente. Crianças que estão na fase aí pré-escolar, que estão começando a aprender a ler, às vezes estão trocando alguma letrinha, F com V, T com D, vale a pena investigar, fazer uma audiometria, que existe audiometria lúdica específica para a criança, para que você possa descartar todas as possibilidades, porque a mãe sabe que o filho está ouvindo, né? Mas às vezes é uma perda leve que está dificultando a vida dele ali na escola. E tem jeito. Exatamente, o mais importante. Gente, ela falou que vale a pena ficar aqui no Espelho Mágico. Eu vou chamar o intervalo comercial e é rapidinho, vocês fiquem com a gente, porque daqui a pouco eu volto com ela, Tatiana Guedes, fonoaudióloga.